Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, esse é o plano. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E conosco também a Zelar, distribuidora de águas. Zelar tem as melhores marcas à sua disposição, Itapuágua, Sofiazinha, dentre outras. Ligue e peça a sua, 3454-3330. E também conosco, Proeste Nissan. Na Nissan, dá negócio. E se você não sabe, não é só carro zero, não. Você tem também seminovos multimarcas. Os melhores estão lá à sua disposição, na Avenida Tiradentes, 1268. Fala lá com o grande Maurício, gerentão da Proeste Nissan, você vai fazer um bom negócio. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito importante, que é o câncer de mama. Vamos falar um pouco aqui da saúde da mulher e, claro, com ênfase aí no câncer de mama, eu tenho a honra de receber aqui Dr. Carlos Alberto da Silva Giandon, que é médico mastologista e muito nos honra com sua presença aqui no Conexão. Dr. Carlos, muito obrigado pela tua presença, é sempre uma alegria. Boa noite, Marcos. A gente que agradece mais uma vez o convite para a gente falar um pouco sobre a questão do câncer de mama na saúde feminina. Falar um pouco também da saúde da mulher. É muito importante relembrar os problemas e as patologias que mais acometem a população feminina. Legal. A gente aproveita aqui para falar hoje com o doutor, a gente vai falar inclusive da questão, né, alguns mitos que muitas vezes cercam, né, essa questão do câncer de mama, algumas dúvidas. Se você inclusive tem alguma dúvida, você que está acompanhando a gente aí também pelo Facebook ou pelo 34544000, que é o telefone do Canal 4, você pode falar conosco. Ou de repente, pelo Facebook aí também, você pode mandar sua dúvida, sua pergunta, que a gente encaminha aqui para o doutor. E claro, a gente vai falar desses mitos, né, que muitas vezes, e dúvidas que são frequentes nesses casos. Mas doutor, primeiro, acho que é importante a gente falar assim, né, a prevenção sempre, claro, continua sendo a chave de toda doença, e todas as mulheres estão sujeitas ao câncer de mama? Claro, né, Marcos, porque a população feminina, a gente tem observado que está envelhecendo. Então as patologias, as doenças crônicas, né, como a hipertensão, a diabetes e os cânceres de uma forma geral, têm aumentado a incidência. No caso da mulher, os principais cânceres que acometem a mulher seria o câncer de mama em primeiro lugar, também o câncer de colo de útero, falando em câncer ginecológico. E uma incidência muito menor, o câncer de útero e câncer de ovário e também câncer de vulva. A principal incidência, então, a mais frequente de câncer na mulher é o câncer de mama. As estimativas para o ano de 2018 e 2019 agora, mais atual, o INCA estima mais ou menos 60 mil novos casos de câncer de mama na população feminina no Brasil, né? Com um pico de incidência ou maior concentração desses casos novos na nossa região, sul e sudeste. Isso é questionado o porquê, né? Mas parece que está relacionado ao hábitos de vida e também a questão genética da população que vive nessa área, né? Pois é, doutor, quando você fala assim, nesses números, são números assim altos, né? A gente fica preocupado, imaginar 60 mil novos casos só em mama, né? Quer dizer, a gente está falando de pacientes que vão receber essa informação, essa notícia, e tem aquelas que acabam não tendo o diagnóstico, né? Hoje a população tem tido uma assistência maior, digamos assim, uma cobertura maior dos exames, né? Então a gente tem observado uma maior incidência dos casos de câncer. Talvez até por isso o aumento, né? Exato, a gente se questiona, será que o acesso está melhor agora dos diagnósticos? Ou será que a patologia realmente está aumentando? Uma coisa que a gente tem observado, tanto em clínica particular quanto também no sistema público, que os casos de câncer de mama têm diminuído o tamanho do seu diagnóstico, ou seja, nós temos conseguido fazer diagnóstico de câncer de mama em seu estágio muito inicial, muito pequeno, em momentos que nem deu sintomas ainda. Que o principal sintoma ainda do câncer de mama
é aparecimento de um nódulo. Então, a paciente faz uma mamografia, faz um ultrassom, detecta um nódulo, às vezes de 5, 6 milímetros. A gente já teve alguns casos de pacientes com diagnóstico e tratamento do câncer de mama antes mesmo dele aparecer. E a gente se questiona realmente, será que está tendo uma maior conscientização da população? Ou acesso aos exames estão sendo mais facilitados? Que o grande problema é isso. Não é você só ofertar o exame. Você tem que ofertar e saber quem é a população-alvo, quem são as mulheres candidatas ou eleitas para fazer o exame de prevenção. No caso do câncer de mama, é a mamografia ainda o nosso maior carro-chefe, né? Doutor, deixa eu até aproveitar que eu acho que essa talvez já seja assim até um certo questionamento em relação ao autoexame. Qual a eficácia dele, né? Você falou aí de nódulos extremamente pequenos, né, que acabam sendo diagnosticados hoje. Pelo autoexame você não consegue isso ou consegue? Esse é o grande questionamento com relação ao autoexame, né? As mulheres não conseguem ou não percebem nódulos muito pequenos. Elas só conseguem sentir nódulos quando já está com 3, 4 centímetros. E quando chega ao diagnóstico com esse tamanho, com esse volume do nódulo, a gente considera que não é um diagnóstico precoce ou não é o melhor momento para se fazer o diagnóstico. Infelizmente, ela perdeu um tempo. Então, o autoexame ele deve ser estimulado em pacientes que não estão ainda no período de fazer a mamografia. Quais são as mulheres que devem fazer mamografia? Mulheres após os 40 anos de idade. Essa é a população que deve ser eleita ou que deve realizar a mamografia. E qual é a frequência que se faz a mamografia? O ideal, a gente sabe que é muito complicado, muito difícil, a vida hoje está corrida, e a questão também do tempo para fazer o exame, é que ela faça pelo menos uma vez por ano. Esse é o ideal, aos 40 anos de idade, fazer uma mamografia anualmente. Se não der, que faça pelo menos a cada 2 anos. Mas o ideal, a partir dos 40 anos de idade, é fazer uma mamografia anualmente. O SUS, infelizmente, não prioriza essa faixa etária. Existem alguns trabalhos, alguns questionamentos com um pico de incidência da população feminina. O que a gente observa é que o pico de incidência do câncer de mama é em torno dos 50 anos de idade. Ou seja, o SUS prioriza as mulheres que estão nessa faixa etária e, portanto, existe uma indicação maior ou uma pesquisa maior no sistema público em mulheres em torno dos 50 anos de idade. Mas a gente perde um tempo aí precioso para o diagnóstico precoce, né? Olha, tem uma telespectadora nossa que está acompanhando pelo Facebook, a Dina Bonadil, que é de Veracruz, está dizendo aqui, olha, tenho 50 anos, né, e faço mamografia e ultrassom de mama todos os anos. É o ideal, recomendado, né? É recomendado. A ultrassom, em alguns casos, você pode fazer a ultrassonografia para complementar a mamografia. O ultrassom não deve ser o primeiro exame de eleição para rastreamento, ou seja, você procurar o câncer de mama em mulheres que não têm sintomas, sim a mamografia. O ultrassom ele deve ser sempre complementar à mamografia em mulheres após os 40 anos de idade. Pacientes mais jovens, aí não, aí quem é o primeiro exame a ser realizado é a ultrassonografia. Isso tem a ver com a questão da densidade da mama. Quanto mais densa a mama, mais jovem que nós chamamos, a qualidade da mamografia é pior. Ou seja, ela não consegue fazer o diagnóstico em mamas densas e mamas jovens. Por isso que mulheres de 15, 20 anos, 25 não devem fazer mamografia, e sim ultrassom. O ultrassom já é o contrário. Quanto mais densa a mama, mais jovem, melhor é a qualidade do exame e mais fácil a observação do câncer de mama em mamas mais densas, em mamas de pacientes mais jovens. Com relação à mamografia, muito se falava com relação à dor, desconforto, tal. Isso melhorou, mudou ou ainda continua sendo um exame assim doloroso, desconfortável, doloroso? Sem dúvida a mamografia, os aparelhos, né, a técnica de obtenção de imagem, a qualidade da imagem, o mamógrafo agora passou a totalmente ser digital. O que é isso? A partir do momento que ele obtém a imagem, ele vai para um computador onde o médico pode trabalhar a qualidade da imagem, pode fazer algumas inversões ou algumas ampliações da mamografia. Mas ainda há necessidade de fazer a compressão da mama. Não tem como ainda a questão da mamografia
não se fazer essa compressão. E essa compressão ela é realmente dolorosa. É óbvio que tem mulheres que têm mais sensibilidade à dor e mulheres que têm menos sensibilidade à dor. Mas ainda há necessidade de se fazer a compressão e ainda é um exame um pouco desconfortável. Olha, a gente vai voltar para falar mais aqui no programa Conexão sobre câncer de mama com o Dr. Carlos Giandon, ao vivo aqui no Conexão. E agora a gente vai para um recado da nossa querida Oralcim. Vamos lá. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oralcim. Tudo bem, doutor? Olá, Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é, antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oralcim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já. Drama, sim.